sessão, que a gente aprende muito mesmo, toda semana. E aqui ao meu lado, para evitar qualquer tendência política, deste lado está a Líria, naquele extremo lá está a Mariana, elas voltaram hoje, então, Paulo, você vai ter pouco o que fazer com elas duas juntas, diagnóstico certo no terceiro slide, já acabou a reunião. O Paulo está lá para tentar mostrar que a ressonância tem alguma coisa a contribuir junto com a tomografia, e vou passar a palavra para a Edileide para fazer duas coisas: apresentar os colegas que vão mostrar o caso, discutir e contar para nós que sexta-feira você está ocupada, agora sexta-feira de manhã. Eu não sei da sua agenda não, mas sei que nessa sexta de manhã você está ocupada, né? Sim. Não, não é pré-carnaval, não. Vai ter um fórum, né, que vai ser o fórum de miocardiopatias, o melhor do ano, com certeza, né, Ibrahim? Um fórum que a gente vai discutir o que há de novo nas miocardiopatias. Conto com a presença de todos vocês lá. A Ibrahim falou que queria me parabenizar por essa iniciativa do Mioquimagem, mas, na verdade, essa foi uma criação de nós dois juntos, né? Nossa, né? Nós temos parcelas iguais, então, portanto, eu cumprimento a culpa de nós dois, mas, na verdade, eu acho que é uma culpa boa, porque eu adoro esses casos, acho que a gente aprende mais, muito mais do que só vendo o caso no consultório, no ambulatório, porque aí a gente tem a oportunidade de ver mais coisas, né? Discutir mais, e é sempre bom a gente aprendendo com o paciente. Então, quem vai apresentar o caso hoje é a doutora Dandara Dias, né, vai estrear hoje, apresentando um caso fantástico, e quem vai discutir no final sobre o caso clínico é a doutora Diana Negreiros, acho que eu acertei o sobrenome dela. Ok, esperamos contar com vocês para discutir o caso, acho que vocês sempre acrescentam mais, por favor, deem sua opinião sobre os exames dos pacientes, do paciente. Então, vamos lá, doutora Dandara? Vamos lá. Boa tarde a todos, meu nome é Dandara Dias, sou residente do primeiro ano aqui de Cardiologia do Instituto Dante Pazanese. Hoje eu vim apresentar o caso do mioquimagem, mas antes eu trouxe essas duas figuras, essas duas imagens, uma tomografia e uma ressonância, para a gente discutir inicialmente pelas imagens, né? Para ilustrar o caso, a gente discutir inicialmente com as imagens qual seria um diagnóstico provável frente a um paciente com esse resultado desses exames de imagem, né? O que vocês acham que seria um diagnóstico? Seria um tumor, um cisto pericárdico, um hematoma calcificado ou uma necrose caseosa? Essa imagem de cima aqui é uma imagem de tomografia, né? A seta aponta bem para o achado da imagem, e embaixo aqui a ressonância também cardíaca, com alguns achados interessantes. Alguém quer fazer algum comentário? Pedir para o pessoal levantar a mão. Augusto, você quer comentar? Faça o microfone para ele, quero ver. Vocês não têm a obrigação de acertar, gente. Esse caso, se acertar logo, a gente não gosta, porque fica sem graça quando a pessoa já diz o diagnóstico certo no começo da apresentação. Só para brincar. Chefe, está bem, acho que está... a princípio, eu acho que pensaria numa necrose, pela presença, parece ar ali no meio, aquele preto, bem redondo, na dúvida. Mas eu acho que talvez... Você tem que colocar A, B, C ou D. Você tem 25% D. de chance de acertar. D. Tá bom. Alguém quer chutar? Outra hipótese? Tem um voto C? Quem foi do C? Bacana. C também. Um hematoma calcificado. Mas, excelente ideia. Carolina, você quer chutar? O tumor. Só lembrando que tumor foi o primeiro diagnóstico que foi feito para essa paciente. Está sempre certo, né? Pode ser benigno ou maligno. Mas vamos em frente. A resposta só no final. Vamos em frente, Dandara? Vamos. Então, esse paciente chegou para a gente em primeira consulta no dia 27 de novembro do ano passado, no ambulatório de primeiro atendimento. Paciente do sexo masculino, de 39 anos, e uma história médica pregressa de palpitações, dor torácica e dispneia classe funcional 2, de início a 9 meses. Nesse contexto, ele foi internado em um outro serviço, foi feito alguns exames diagnósticos para a investigação do caso e, na ocasião da alta, ele saiu com um diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida, de 41%.
De antecedentes pessoais, era um paciente que desconhecia qualquer comorbidade, bem como história familiar considerável de doença cardíaca na família. Na alta desse outro hospital, ele saiu com a prescrição de Carvedilol na dose de 12,5 2 vezes, Entresto, 50 mg 2 vezes, espironolactona de 25 mg uma vez ao dia e dapagliflozina também de 10 mg uma vez ao dia. Foi com essa prescrição que ele chegou para a gente na primeira consulta. No exame físico, não tinha nada digno de nota, o paciente levemente hipertenso, uma pressão arterial de 130 por 100 milímetros de mercúrio, com a frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto. Exame físico cardiopulmonar, sem alterações, bem como abdômen e extremidades. Na consulta, ele trouxe alguns exames externos realizados nesse serviço, um eco do início do quadro de março, que evidenciava uma disfunção ventricular, uma fração de ejeção de 41%, e um VE com hipocinesia difusa, insuficiência mitral, aórtica e tricúspide discretas, e vinha no laudo com um VD dilatado. Ele repetiu esse eco novamente depois de 5 meses, ele tinha recuperado a fração de ejeção, em agosto ele estava com a fração de ejeção de 53%, e estava com a disfunção diastólica grau 1, o VD dilatado e hipocinético, com uma disfunção com TAPSE de 10. Nesse contexto da dor torácica, também o paciente realizou uma angiotomografia de tórax para investigação de TEP, que veio negativa em novembro, mas veio com um achado de múltiplas calcificações pericárdicas, podendo representar alguma alteração sequelar. Então, no nosso ambulatório de triagem, foi solicitado um ecocardiograma do serviço e o paciente foi encaminhado ao ambulatório do miocárdio. Antes da gente continuar, Lídia, você quer comentar esses ecos que ele trouxe? O primeiro é com uma disfunção do ventrículo esquerdo, né? Comprometimento difuso, então pensaria numa miocardiopatia mesmo, não tem os diâmetros para pensar se era uma dilatada, né? Com VD dilatado, mas ou é uma miocardite, alguma cardiomiopatia mesmo, sem válvulas, né? Sem valvopatias que justifiquem, e um VD dilatado. Então, assim, eu acho que é um eco que eu pensaria mais num comprometimento global da função, né? E biventricular, porque não fala da função, mas um VD dilatado também devia ser uma disfunção biventricular. Pensaria em alguma cardiomiopatia alcoólica, alguma coisa tóxica, isquêmico, acho que não. Pelo VD dilatado, acho muito inespecífico. E o outro eco, ele recupera a função, né, sem disfunção diastólica, e mantendo o VD dilatado e hipocinético. Só o VD dilatado e hipocinético, eu acho pouco para pensar em TEP. Pode até ser um TEP, mas ele não cita nenhum outro sinal, né? Não fala da hipertensão pulmonar, não fala se tem dilatação do TP, não fala se tem septo paradoxal. Então, não estou conseguindo ligar muito Lé com CRE. Mas uma cardiomiopatia que melhorou a função do VE e não melhorou do VD é estranho. Teria que afastar mesmo o TEP, né? Porque está muito geral. Mas, assim, para a TEP, a gente vê outros achados que nos sugerem a causa para essa disfunção, essa dilatação do VD serem secundário a um TEP. Dilatação do TP, septo paradoxal, aumento da PSAP, uma IT, né? Que não tem falando nada, tá? Eu fiquei aqui pensando se essa fração de ejeção mais reduzida no início da apresentação não podia ter a ver com alguma arritmia que ele tivesse apresentado. Ele conta que abriu o quadro com uma palpitação. A gente não tem isso no relatório de alta, né, Dandara? Mas, de repente, pode ter feito... É um ataque cardiomiopatia mesmo. Pois é, e que recuperou função, não sabemos, né? Só o VD não sabe. Que é estranho continuar, né? VD dilatado e hipocinético. Eu acho que sim, seria minha hipótese, se me mostrassem só esse eco aqui, com esse paciente, seria minha hipótese diagnóstica. Não tem nada a ver com aquela imagem que a gente mostrou antes, mas olhando esses dados aqui deste paciente, seria minha hipótese. E ele tinha dor no peito também, né? Então, que eu perguntei, agora que eu vi que eu perguntei fora do microfone, perguntei se elas pensariam em miocardite quando... Não, porque eles só ouviram a resposta, não ouviram a pergunta. Mas pensaram em miocardite também para ele, não? A gente não sabe muitos detalhes, porque a gente está recebendo o paciente, ele só trouxe o relatório de alta e esses exames. Na alta, o que foi colocado de diagnóstico para ele foi, Dandara, Com insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Exato. Não chegaram, não avançaram além disso. Mas quem de vocês pensaria na miocardite com esses exames? É difícil pensar em de outra início coisa recente, aqui, né? Eu não vou defender, pode.
Microfone para a doutora Ioná. Coisa que não casa bem, por exemplo, essa calcificação pericárdica. Se a gente fosse pensar numa síndrome restritiva, o VD não seria esse, né? Os achados ecocardiográficos não seriam esse, né? Você tem uma disfunção, uma dilatação de VD com calcificação do pericárdio. Não combina muito essas duas informações. Não combinam. Você tem toda a razão. Eu acho que quando eles fizeram essas hipóteses, eles nem tinham essa tomografia ainda. Fizeram essas hipóteses e pediram os exames para o paciente fazer posteriormente. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta para a Lília, sem querer jogar um método contra o outro, mas é para aprender mesmo, que é o que eu vim fazer aqui. Quando ele diz na tomo que tem múltiplas calcificações pericárdicas, poderia ter passado despercebido ao eco? Porque ele teve 2 ecos que foram feitos antes, né? Pode, porque assim, o eco, todo mundo acha que o eco é ótimo para ver pericárdico, né? Não é, a gente vê bem derrame, né? E, além do derrame pericárdico, comprometimento hemodinâmico dessas afecções do pericárdio, vamos falar. Agora, espessamento pericárdico a gente não vê bem, às vezes a gente confunde com gordura. Agora, a calcificação pericárdica, quando ela é grosseira, né, que chama para a gente conseguir ver, eu falaria uma coisa mais grosseira, mais avançada até. Chama atenção, porque ela vai deixar o aspecto do pericárdio mais branco, mais refringente, e uma coisa que chama muita atenção, faz sombra acústica. Tem sombra acústica? Tem Piora sombra a análise acústica. da cavidade que tiver atrás? Piora. Ele cria uma sombra mesmo, eu vou mostrar depois para vocês. Então, se é um processo já mais avançado, acredito que a gente consiga, assim, se fizer um exame com bastante cautela, ou já meio que pesquisando, a gente vai conseguir ver. Mas espessamento de pericardite, às vezes o eco, na maior parte dos casos, não vê, tá? E a gente tem que ver também que tem alguns processos de pericardite constritiva, que eu não sei se é o caso dele ainda, que às vezes pode cursar sem ter espessamento pericárdico, né, que dificulta mais ainda a análise pelo eco. Tá? Perfeito. Agora, querendo brincar aqui com o Ibrahim, esse laudo da angiotoma, não sei se foi quem passou o laudo para o papel ou se foi consistia só nisso mesmo, porque a gente tinha muito mais coisa para ver nessa angiotoma de protocolo TEP. Quando a gente faz protocolo TEP, a gente faz injeção de câmaras direitas, né? A gente vai injetar, a gente vai ver muito bem o ventrículo direito, né? E parece que a alteração principal dele era no VD. Isso. Nesse laudo não foi falado nada daquela imagem, nenhuma imagem calcificada que estava lá. lá. Quem vê esse laudo, só lendo o laudo, a primeira coisa que a pessoa vai imaginar é que aconteceu uma pericardite e que deixou como sequela a calcificação, ou que eventualmente o paciente possa ter tido uma tuberculose, que falta história para ele. Mas seriam as duas coisas que, lendo o laudo, a pessoa imaginaria. E calcificação já costuma ser uma fase mais terminal de acometimento, né? Sequelar mesmo. Sim. A palavra sequelar, ela é atemporal. Ele pode estar querendo tanto dizer que foi um processo mês passado, como da década passada. Então, ela, por si só, não dá uma noção de tempo. Mas, lendo o laudo, a gente tem assim, esse moço deve ter tido uma pericardite, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, e agora está evoluindo com isso aí. É até interessante isso, porque existe a pericardite constrictiva transitória, né? E que a gente tem qualquer quadro agudo e você pode ter uma constrição e que vai se resolver com o tratamento daquela fase inflamatória. Mas quando a gente encontra cálcio ou fibrilação atrial, a gente já tem certeza que é um quadro que não vai se reverter, não é mais transitório. Vamos em frente? Então, dando continuidade, o paciente passou nessa primeira consulta, foi solicitado um eco do serviço e encaminhado ao ambulatório do miocárdio. Porém, antes de passar em consulta no miocárdio, o paciente procurou aqui o pronto-socorro do Dante, dia 24 de janeiro desse ano, mantendo a queixa de dor torácica em aperto que piorava o decúbito dorsal associado à dispneia e palpitações. Foram coletados alguns exames na porta e optado pela internação hospitalar. De laboratório, o paciente não tinha nada que chamasse atenção. Foram dosadas troponinas, inicialmente depois de 1 hora, sem curva, a primeira de 3,41, a segunda de 1,78. Hemograma também, um HB de 17,9, leucócitos de 6.950, plaquetas 184.000, função renal e eletrólitos também sem alterações, creatinina de 0,6, ureia de 32, sódio 139, potássio 4,7, um cálcio iônico de 1,34, proteína C reativa de 0,6 e um NT-proBNP de 135.
No PS também foi realizado um eletrocardiograma, que eu convido agora a doutora Mariana para fazer os comentários desse exame. Mariana vai encerrar a reunião, então. Como sempre, ela vai encerrar a reunião. Gente, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar de volta. A gente aprende demais aqui. Bom, estamos diante de um paciente masculino jovem, né? 39 anos, jovem, que não tem antecedente pessoal nenhum e que chega para a gente com uma história aí de uma insuficiência cardíaca, pegando um acometimento tanto de ventrículo esquerdo como ventrículo direito. Pensei nessa possibilidade aí de uma miopericardite, de fato, com os exames que a gente tem. Eu achei que até ele está sendo muito bem tratado pelo esquema terapêutico que ele está usando, que não é o habitual da gente ver quando recebe aqui no Dante, e que ele foi, inclusive, investigado para TEP, que é uma coisa que nos passa despercebido o TEP. Em relação ao eletro dele, ele tem um eletro que está em ritmo sinusal, e aí queria chamar a atenção para a onda P. A onda P desse paciente, se a gente olha nas derivações precordiais nas frontais D1, D2, D3 e AVF, a gente nota uma onda P que ela é doente. É uma onda P que ela é alargada e é uma onda P que me parece, inclusive, bífida, né? O que mostra isso? O que a gente chama, o diagnóstico eletrocardiográfico, a gente chama de bloqueio interatrial. Só que o bloqueio interatrial, a gente acaba pensando principalmente, por exemplo, em fibrose em pacientes mais idosos, e ele é relativamente jovem. Então, é algo que me parece que tem uma doença, atrial associada. Então, é um paciente que ele vem com uma queixa aí de palpitação, foi aventada a possibilidade de uma taquicardiomeopatia. Eu acho que, diante desse achado de um comprometimento atrial, de um átrio tão feio, né, morfologicamente, que sim, deve se valorizar essa queixa de palpitação dele. Nas derivações precordiais, ele mantém essa onda P negativa, ampla, mostrando que ele tem um MORRIS aí. O eixo está preservado do QRS estreito, menor que 120 milissegundos, e o que chama atenção é a repolarização. Ele tem uma progressão lenta, mas o que chama muito a atenção dele é a repolarização. Ele tem uma alteração difusa de repolarização desse paciente, mostrando que também deve ter um comprometimento de ventrículo. Então, esse paciente, eu acho que ele tem um comprometimento atrial e tem um comprometimento também ventricular, mostrado aí pela alteração de repolarização. Poderia essa alteração de repolarização ser só por alteração pericárdica, Mari? Podia ser o próprio miocárdio. O pericárdio, se estiver causando alguma restrição, a gente poderia ter, mas só pelo pericárdio não é habitual. A gente vê derrames discretos sem ter absolutamente nenhuma alteração morfológica em eletro, né? Interessante que, sem ver imagem para esse paciente, nem o raio-x, esquecendo da imagem, a gente ia se encaminhando clinicamente para um diagnóstico bem diferente do que é o diagnóstico real do paciente. Estava tudo indicando até agora um procedimento inflamatório, máxima taquicardiomeopatia, né? Essa clínica dele, né, de dor, cansaço, foge um pouco do que a gente está... você nem faria, você não pensaria nisso de cara, né? Com dor, assim, mas esse quadro as pessoas pensariam muito em miocardite mesmo, né? Que eu acredito que tenha sido que, até pelas alterações de repolarização que poderia acontecer eventualmente, né, Maria? Então, essa comprovação de que a imagem é fundamental, né? Até agora nós estamos dando colchicina para ele. Bom, então, com essa história clínica, esses exames laboratoriais e o eletro, com o que temos até agora, o que vocês acham que seria o diagnóstico mais provável do paciente? Tromboembolismo pulmonar, um cisto pericárdico, uma miocardiopatia dilatada ou uma pericardite constritiva? Vamos levantar a mão, pessoal. Vamos começar de baixo para cima. Não, vamos começar do meio. Quem acha que é uma cardiomiopatia dilatada, levanta a mão. Ninguém. Só o Wendy que levantou a mão ali. Quem acha que é um cisto pericárdico, levanta a mão. Agora foi a Mercedes que levantou a mão, mas ninguém. TEP, pericardite constritiva. Está ganhando pericardite constritiva.
que vocês pensaram em pericardite constrictiva? Só por aquela imagem. Acho que outras coisas é a dor, eu acho né? que a gente fez mal em mostrar aquela primeira imagem. Mas eu acho Porque que geralmente pericardite constritiva é dar um quadro de insuficiência cardíaca direita, né? Mesmo que a gente não soubesse da disfunção do VD, né? que não é a clínica dele de insuficiência cardíaca direita, né? Não tem edema, ascite, hepatomegalia, né? Mas o que eu ouvi, ele pensa, o que eu Foi vi, por causa do exame, então. Fala, doutor aquele Wendy. rapaz ali que está com a mão no E aqui, óculos, eu pensaria ouvi mais ele por ausência pensando de que evidência de era a outra única coisa. coisa que dá dor de tudo que está Fala, aí. Wendy. Não foi o que você Pensaria pensou? mais Que era a em única coisa que dá pericardite? dor do que está aí, por isso vocês levantaram a mão na pericardite. Não foi por causa do spoiler que elas deram antes, de jeito nenhum. Né? Por ausência de Isso, e tem evidência. calcificação Não atômica. teve evidência suficiente para pensar em TEP, não teve evidência suficiente para pensar em cisto, não viu uma medida de VE dilatado, então não poderia pensar numa mioque dilatada, e tinha calcificações pericárdicas com vários achados inespecíficos, por isso, mas é mais ausência de evidência das outras coisas. Não. Ele não tinha clínica de pericardite de jeito nenhum. Na verdade, ele teve uma queixa de palpitação, fez os primeiros ecos e mostraram. O primeiro eco com a fração de 41, o segundo 53, com dilatação de VD. Se a gente não olhar aquelas imagens, a gente não vai se encaminhar para esse diagnóstico de pericárdio, não. Vai ficar com o diagnóstico de miocárdio hepatite dilatada. Uma miocardite possível. Não tem quase insuficiência cardíaca direita esse paciente. Interessante. Vamos em frente. Bom, então o paciente foi internado, realizou alguns outros exames complementares, né? Primeiro exame, o ecocardiograma. Eu vou convidar a doutora Líria para comentar com a gente. Agora, esse é o eco verdadeiro, né, André? Esse é o eco daqui do Dante. Da doutora Esse Líria. eco é em homenagem à doutora Mercedes, que brilhou no diagnóstico, eu só copiei e colei. Se você me permite, como de hábito, né? Como de hábito, sempre. Então, eu vou apresentar esse exame que eu vou trazer para vocês. Não foi o exame dele da admissão, como sempre, né? Eu uso isso para ficar com menos chance de errar. Então, tá. Então, a gente começa aqui na janela parasternal longitudinal. Aqui vocês podem ver o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, a aorta e o átrio esquerdo. Aqui a gente tem a parede posterior. Chama atenção já que esse pericárdio mais branco, parece que a parede inferolateral está meio grudada nesse pericárdio, tá? Nessa região aqui. Aqui a região anterior do VD também, que é o espaço pericárdico. E aqui o que chama atenção, que eu acho que é o que o pessoal de fora valorizou, o VD realmente parece um pouco mais dilatado, né? Quase do mesmo tamanho do VE, e talvez até um pouquinho com a contratilidade reduzida. Mas o que mais me chamou a atenção quando eu comecei esse exame foi esse aspecto mais hiperrefringente do pericárdio, mais branco, e esse septo aqui, o septo interventricular, essa movimentação atípica do septo. Parece que o septo está tremendo, né? Que isso chama muita atenção para a gente pensar na patologia de uma pericardite constritiva. Aqui, nesse... peraí. Aqui eu tirei todo o ganho do aparelho para a gente ver se essa parte mais branca é só diferença, né, da interface com o pulmão, mas a gente pode ver que mesmo não vendo quase nada da cavidade, a gente vê que essa parte ainda é mais branquinha, tá? Ou seja, eu acharia que tem mais branco, mais hiperecogênico, com sombreamento acústico, pensaria em calcificação pericárdica nessa topografia posterior aqui do coração. E parece mesmo que a parede está um pouquinho mais colada. E esse septo, né? Esse septo ele treme. Essa variação, a gente fala que é uma variação da movimentação do septo com a respiração. Isso é muito sugestivo de exacerbação da interdependência ventricular. Então, a gente tem esse tremor aqui, que a gente fala que é o septal shift, e ele também, quando o ventrículo direito, na inspiração, que você tem uma queda da pressão intratorácica, favorecendo o enchimento do VD, como não tem como ele acomodar, porque ele está trabalhando com volume fixo, né, pela contenção pericárdica, ele vai desviar o septo para dentro do ventrículo esquerdo, que isso a gente fala que ele, no início da diástole, ele dá um pulo para dentro do VE, que é o septal balse, é um salto septal associado a esse tremor do septo, que é o septal shift, que é a variação respirofásica desse septo, denotando momentos diferentes de enchimento dos ventrículos, né, que na pericardite constritiva, quando um ventrículo enche, o outro fica prejudicado. Aqui a mesma coisa, só para mostrar para vocês, né, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo,
Aqui, essa imagem mais hiperacogênica, aqui na região posterior do ventrículo, com sombreamento acústico, que eu achei que possa ser sugestivo, né, de uma calcificação pericárdica, um processo inflamatório crônico já desse pericárdico, e esse septo que treme e que desvia do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo. Aqui, mostrando para vocês essa imagem, né, dessa hiperrefringência, que faz um sombreamento acústico, e, mais uma vez, essa movimentação atípica, esse tremor, esse salto do septo do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo, que a gente consegue ver bem aqui com o respirômetro. Na inspiração, o ventrículo direito se enche, joga o septo para dentro do ventrículo esquerdo, na expiração é o contrário, tudo por dissociação das pressões, né, intratorácicas com a intracardíaca. O modo M, a gente consegue ver muito bem isso, vou mostrar para vocês. Então, aqui na inspiração, o ventrículo direito ele fica maior, né, por a pressão intratorácica ficar negativa, aumenta o retorno venoso para o lado direito, esse ventrículo na diástole ele vai se encher. Como que ele vai acomodar todo esse sangue que está chegando? Às custas do detrimento do ventrículo esquerdo. Então, ele joga esse septo para dentro do VE, que é o septum balse, tá? E se enche. E na expiração, que é essa fasezinha aqui descendente da curva, vai ser o contrário. O ventrículo esquerdo, como as veias pulmonares elas são extrapericárdicas, o aumento da pressão intratorácica vai favorecer o enchimento, a drenagem dessas veias pulmonares para as câmeras esquerdas, aumentando o enchimento do VE. Ele também não vai ter como acomodar esse fluxo. O que ele faz? Joga o septo para dentro do VD, reduzindo o tamanho da cavidade. Tá? Então, assim, isso tudo reflete para a gente essa interdependência ventricular acentuada. Né? Um ventrículo se enche, o outro fica com o seu enchimento prejudicado. E o septo, esse septo, é bem característico disso. Aqui, a gente já está na janela apical, chama atenção aquela calcificação, né, intensa ali, adjacente ao ventrículo direito. Eu acho que a calcificação, porque faz um sombreamento acústico, fica preto, né, essa imagem super branca, ela está acinturando o ventrículo direito. Eu vou mostrar aqui para vocês, perto ali do sulco atrioventricular. O próximo slide, olha só, o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o átrio direito. Olha essa imagem pericogênica, branca, com sombreamento acústico, parece até uma lesão arredondada, né? Foi até pensado num cisto calcificado, e o tanto que ela está restringindo, né, o enchimento do ventrículo direito. Ó, a gente não vê cavidade do ventrículo direito. E o septo, né? O septo parece que está pulando corda e totalmente anárquico, né? Esse tremor do septo, tá? E o átrio esquerdo e o átrio direito aumentados. E uma coisa que eu acho interessante, que eu li, é que o ventrículo, a doutora Edileide fala que fica parecendo um besouro o coração, né? E eles falam isso no eco, o ventrículo muda a geometria, fica com uma configuração tubular, tá? Que agora eu olho e enxergo aquele besouro que a doutora Edileide me mostrou uma vez. Aí aqui também, só para mostrar para vocês, né? Ó, o ventrículo ele fica alongado, tubular, esse septo jogando para dentro do ventrículo esquerdo, e aqui aquela região do VD muito, muito sugestivo de um processo fibrótico e de cálcio. A mesma coisa aqui, só múltiplos cortes tomográficos mostrando esse movimento tão assim atípico desse septo e essa parte mais hiperacogênica desse pericárdio, desse acometimento pericárdico. Esse paciente, quando a gente está fazendo isso, né, decorrente dessa interdependência ventricular, a variação dos fluxos também vão mostrar isso para a gente, porque a gente avalia o enchimento da cavidade, então da tricúspide na inspiração, que vai ser aumentado, e na mitral vai diminuir, e vice-versa na expiração. Então, quando a gente tem essas variações para a pericardite constritiva, essa variação, quando você tem uma redução na inspiração do influxo mitral maior que 25%, da tricúspide é acima de 40%, você fala que já pode ser um sinal de exacerbação dos fluxos de interdependência ventricular. Deu da mitral limite, da tricúspide não, mas 20% dos casos, mais ou menos, de pericardite constritiva podem cursar com a ausência da variação do fluxo. Acredito eu até que por alteração hemodinâmica mesmo, de volemia, tudo isso. A fibrilação atrial prejudica essa análise. Outra coisa que a gente avalia quando a gente está fazendo pericardite constritiva é usar o Doppler tecidual para a gente avaliar, né, a velocidade de deslocamento diastólico das elinhas, tanto septais quanto laterais. Normalmente, a elinha, o deslocamento do septo costuma ser menor que o da parede lateral.
Na pericardite constritiva, por você ter adesão, isso tem uma inversão. Então, a gente fala que isso é o ânulus reverso, tá? E esse septal, normalmente, chama atenção quando ele é maior ou igual a 9. Desse paciente, deu bem aumentado, sugerindo já, quanto maior um processo, mais longo. O strain não deu grandes alterações, o strain de 15, né? A gente pode até pensar, será que ele tinha um comprometimento miocárdico, mas eu acho que com essa linha tão normal, eu não pensaria em um comprometimento miocárdico. A gente tem também o strain paradoxus, que a gente não viu nesse paciente, que é o lateral dividido pelo septal, vai dar reduzido. E a cava, a cava na pericardite constritiva costuma ser pletórica, né? Dele tinha mais ou menos um pouquinho maior que 21, e esse paciente, na ocasião que eu fiz o eco, tinha uma redução inspiratória, não estava túrgido, mas não sei se ele estava com diurético. Mas o que me chamou a atenção é que esse paciente não tinha ascite. Geralmente, esses pacientes cursam com ascite, a gente consegue ver aqui na região do fígado, no subcostal, tá? E uma outra coisa também, pela fase do ciclo, na expiração, o ventrículo se enche e joga o sangue para dentro, comprime mais ainda o ventrículo direito, o fluxo que está entrando dentro do VD é prejudicado. Então, na expiração, na diástole, né, que é a hora que o ventrículo direito vai estar se enchendo, a gente vê como se fosse um engarrafamento desse sangue voltando para as veias hepáticas, para a veia cava e para a suprahepática, mostrando para a gente um fluxo diastólico reverso na expiração. Então, assim, com esse eco, eu pensaria numa pericardite constritiva. Tá? Líria, uma pergunta. Por que no paraesternal parece que o ventrículo direito está dilatado? Quando a gente vê o 4 câmeras, ele parece até pequeno. Mas por que no paraesternal ele parece maior? O que eu pensei, que como você tem essa compressão ali na região do sul quadriventricular, você meio que acintura ali o ventrículo e altera a geometria dele. Então, no paraesternal, eu estou tendo, e assim, aquela região do VD talvez você possa estar um pouquinho dilatada mesmo, porque a gente está pegando a região infundibular, que não tinha tanto cálcio, né? Agora, a gente tem patologia pericárdica, tipo a genesia de pericárdico, que quando você coloca outras dores, você acha que o ventrículo direito é dilatado, e ele não é, por essa alteração da geometria, tá? Então, aqui eu pensaria que esse ventrículo está com essa anatomia toda distorcida, e talvez essa região infundibular dele, que é a parte que está enchendo, está compensando, porque ali não tinha tanto cálcio. Tá? Então, mais ou menos uma dessas duas coisas. Um ecocardiografista que não soubesse tanto quanto você, poderia achar que esse paciente tem disfunção sistólica de veia? Do ventrículo esquerdo? Sim. Eu acho difícil de avaliar, talvez possa ter dado se ele tivesse um pouco mais taquicárdico, né? Porque esse paciente ele não tem reserva nenhuma, né? Com esse septo mais taquicárdico, ele, com a frequência cardíaca mais alta na internação, talvez ele tenha feito um comprometimento mesmo da função sistólica, porque aí você reduz mais o enchimento, aí a relação dos volumes vai ser reduzida também, e aí você pode ter essa impressão que ele está mais hipocinético, e talvez tenha tido mesmo, porque é um paciente que não tinha reserva, né? Com taquicardia pode descompensar mesmo, tá? Pensaria isso. Porque eu queria te perguntar uma coisa. Como é que você explica esses achados até agora com o quadro clínico dele? Começou com dor, falta de ar. Como é que você faz essa associação até agora? Pois é uma apresentação clínica muito diferente. Inclusive, eu examinei o paciente e ele não tinha nenhum sinal clínico de insuficiência cardíaca, não tinha uma repercussão hemodinâmica maior dessa constrição que parece ele ter. E provavelmente ele fez realmente uma arritmia supra, que a gente não viu o eletro desse registrado, mas ele tem sobrecarga atrial, que a Mariana até comentou, né, esse atraso de condução no átrio, que pode ser a causa de uma arritmia e que foi o que motivou toda a investigação do quadro dele. Mas cada paciente nos conta uma história diferente, né? Uma história diferente, né? Será que essa constrição pode estar dilatando um átrio já tem um certo substrato? Até a Mariana mostrou ali aquele bloqueio intratrial, e isso pode ter desacelerado o acontecimento de uma arritmia que ele poderia ter aos seus 60 anos de idade. É que me parece que o átrio direito é o principal problema. Engraçado que no eletro você acha que são os dois átrios, o átrio esquerdo também, né, Mariana? Mas me parece que a constricção é mais do lado do VD. Ele tem um comprometimento que a gente vê algo muito mais do lado esquerdo, né, do Morris. A gente não vê aquela parte positiva de sobrecarga atrial tão nítida. A gente vê só a parte negativa do átrio esquerdo mesmo. Até no eco a gente não consegue, até
mesmo, não é? Com o átrio direito a gente não conseguiu ver direito, né? Que faz um sombreamento em cima ali que você não consegue avaliar direito. Parece que tá aumentado mesmo, mas também achei difícil de ver o átrio direito dele. Se tem sombreamento, pode ter cálcio por cima. A gente aprende isso, né? Que quando você tem uma coisa mais branca, né, mais hiperrefringente, você pensa em fibrose ou calcificação. Mas a calcificação, geralmente, ela faz sombra, porque o cálcio ele faz um sombreamento acústico. Por isso que eu achei que pudesse ter cálcio mesmo. Lilian, 2 ecos do outro serviço não fizeram esse diagnóstico que você fez. Por quê? Mas não fui eu que fiz, não. Eu copiei e colei da doutora Mercedes. Estou brincando. Não, eu acho o diagnóstico de pericardite constritiva pelo eco muito difícil. Porque primeiro que você tem que ter uma suspeita até para procurar a calcificação pericárdica, né? Agora, assim, o que eu aprendi aqui no Dante, que a gente faz bastante, é esse septo que ele treme, esse septo que ele salta de um lado para o outro, levante a sua orelha, porque pode ser um sinal de constrição pericárdica isso, que você não esteja vendo cálcio, que às vezes é muito posterior, e pelo eco, ali na parasternal que eu mostrei para vocês, aquele mais branquinho, é normal da gente ver aquilo, por causa da interface do pulmão, entendeu? Mas eu lembro a primeira vez de um caso de pericardite constritiva, que foi o doutor Davi que fez o diagnóstico. Eu fiquei assim, ó, meu Deus, ele tinha FA, era mais difícil, outros chefes já tinham checado, aí aquilo me impressionou tanto, era um paciente que acompanhava no centro grande, bom, que não tinham feito o diagnóstico, então são diagnósticos desafiadores. E isso a gente tem que ter em mente, o papel para isso da multimodalidade. Vou passar agora a bola para o... Agora, o septo de 23, o elinha septal de 23, chamou muita atenção. É fácil de medir esse elinha, porque é até 7 o normal, né? Septal, 7. É assim. Até menor que 7, você já considera um problema já do músculo, tá? Assim, normal é 9, 10, né? Jovem, você vê uns septais longos, grandes, né? Porque são pacientes condicionados, são jovens. Mas, para pericardite, se esse epital maior ou igual a 9, lógico, não vai ser só isso que você vai valorizar. Você já encontra isso. E, normalmente, ele vai ser maior do que o lateral, porque o lateral vai estar grudado, você já chama atenção. E eles falam que o prognóstico diz, quanto maior esse septal, acho que é para compensar, né, o outro que vai estar grudado. Isso pode te dar um indício de que, realmente, esse paciente já tem um processo mais grave, de maior comprometimento. Mas é fácil medir o elinha? É fácil. Se o paciente não está tão taquicárdico, a janela é boa, a gente consegue medir sim. Tá? Porque às vezes taquicardia, janela ruim, que é raro, mas acontece com frequência, né? A gente fica um pouco limitado. Tá? Pode ser taquicárdico, né? Pode ser que ele tivesse taquicárdico. Perfeito. Vamos em frente. Acho que o raio-x era o exame mais básico, né? Vamos lá ver. Pode passar. Continuando, então, nos exames complementares, agora eu convido o Dr. Paul para comentar o raio-x de tórax do paciente. Pode passar. Bom, em termos de rever, né, que a gente está conhecendo, o paciente estiver transferido, ver os dados básicos da história clínica, um exame físico, e aquilo também inclui, além do eletro, um raio-x. Né? Começar a propedêutica clássica e básica com um exame simples, vejam só, como a classificação discreta, a classificação múltipla descrita na tomografia, a nossos olhos, quando a gente enxerga, vê que a classificação é significativa, é muito proeminente, quase circunferencial na imagem lateral. Percebam como ela envolve praticamente a porção inferior, inferolateral e até anterior do ventrículo, do coração mesmo. Então, eu acho que quando a gente vê a imagem, aquilo leva para a gente que não tem que só confiar e ver o laudo, né? Tem que enxergar essas características que fazem a gente acreditar mais nos parâmetros até mais hemodinâmicos dos outros métodos. Então, percebam como a gente inicialmente tem uma suspeita de uma insuficiência cardíaca dilatada, mas vocês veem que a área cardíaca não é o problema do paciente. A área cardíaca não chama atenção, os vasos supraórticos, nada demais, mas percebam como a calcificação circunferencial fecha muito mais aquela história de comprometimento pericárdico, porque não constritivo, só por uma imagem de raio-x. Olha só. E o paciente teve alta sem o diagnóstico de pericardite constritiva, com esse raio-x de tórax. Doutor Edilei, será que ele já tinha tudo isso? Eu vou perguntar uma outra coisa. Será que pediram raio-x de tórax? Que muita gente esquece. Não, porque olha isso, gente.
Deixou essa para depois do eco, porque senão ia ser sem graça. Ia ficar sem graça, mostra esse raio-x que fecha. Precisa ver se pediram o raio-x de tórax. Às vezes o pessoal não pede, mas se pediram, alguém olhou, porque se olhou, não dá para não ver. Né? Não, olhou, mas não olhou, né? Não, mas essa não dá para não ver, né? Eu acho que o PA, eu acho que dá para a pessoa não olhar, se não foi olhar rápido, assim, se você não pedir o perfil, só o PA, você pode não ver, Ibrahim. Aquela margem ali do coração está meio evidente demais, né? Está muito branco ali, né? Não dá para falar que é coronária. É como raciocínio quase sempre doença coronária. Olha a DA calcificada ali. Não dá, né? Aquela ali chama muita atenção. Bom, então, depois do exposto, né, a gente ficou com o diagnóstico de pericardite constritiva, mas é uma pericardite constritiva com um achado de imagem que traz um diferencial para o caso, né? Então, eu vou convidar novamente o Dr. Paul para comentar outros exames que a paciente fez internado, tomografia de tórax e uma ressonância cardíaca. Agora, O pessoal acertou. Viu? Prepare-se que as próximas imagens serão chocantes. Vocês vão ver. Realmente serão chocantes agora as imagens do Dr. Paul. Pois eu quero começar a falar para vocês. Primeiramente, a gente vai do básico ao mais complexo, ver o quadro clínico e confirma com os achados dos exames diagnósticos. Mas eu quero começar aqui para dar uma visão de vocês, como que a avaliação multimodal, que a Líria falou, é muito importante ter na cabeça para pensar nas hipóteses diagnósticas. Eu vou começar pela ressonância magnética, porque a tomografia vai ser muito mais elucidativa, tá? Mas é uma questão só para deixar mais interessante a discussão dos métodos. Então, essas imagens iniciais que a gente adora, que simplesmente mostram o coração fazendo uma varredura crânio-caudal, já chama atenção, e quem bate o olho fala que tem uma massa aí no tórax anterior e uma massa de dimensões grandes, né? Vocês veem que até a cava superior, a cava inferior acaba tendo uma restrição, uma dilatação delas, que está causando assim uma compressão da junção atrioventricular direita. Tá? Paul, mostra como a cava superior está maior do que a aorta ascendente. Exatamente. Deixa eu só pausar aqui. Então, vejam aqui a cava inferior e aqui a cava superior. Vejam como, quando a gente compara com a aorta, é significativamente quase que o dobro, né? Então, vocês veem que só nessas imagens que não são funcionais, vocês veem que não está batendo o coração, já chama a atenção uma fisiologia restritiva. Então, aqui. Então, imagem de cine, do lado esquerdo uma imagem cine em 4 câmeras, do lado direito uma cine em 3, tá? Sempre aqui as câmeras direitas diante na frente com o externo, então vejam os senhores como já chama a atenção essa formação que está comprimindo praticamente a junção atrioventricular direita e o ventrículo direito significativamente. Então, se a gente enxergar só a porção apical, não é uma porção apical normal, mas a compressão acaba denotando essa forma tubular que a Líria tinha conversado, o átrio direito dilatado, o septo interatrial direito tem um abalamento para o átrio esquerdo. Então, essas câmaras direitas já chamam a atenção essa sobrecarga aqui do átrio direito, né, em detrimento do ventrículo direito, que tem uma compressão. Então, a característica da ressonância magnética, a diferenciação com os outros métodos que a Líria já comentou, que refringência, na ressonância a gente fala de sinal, na tomografia a gente fala da radiopacidade, que tem a ver mais com os feixes de raio-x. Então, na ressonância, os tecidos que têm maior conteúdo de elétrons, prótons, que têm movimento, acabam brilhando mais nessas sequências. Os senhores percebem aqui as câmeras cardíacas e até a gordura, que tem um sinal diferente. Conteúdo mais de cálcio, que vocês vão ver a diferença, acaba ficando preto, porque tem menor sinal. Então, essa característica da formação e tudo, é uma característica de ter pouco sinal. Então, quando a gente avalia massas, aí vem a famosa frase de pseudomassas, né? Então, tem que diferenciar aquele conceito, que tem muitas estruturas que simulam um tumor, uma formação, que tem uma denotação totalmente diferente, nas quais tem cistos, calcificação e até pericárdio. Então, nessa imagem aqui, eu quis fazer menção ao comentário da Líria,
se a gente for em imagens mais craniais do 4 câmeras, vejam como o ventrículo direito parece até mais dilatado na ponta, mas quando a gente vai mais para baixo, percebam como a cavidade ventricular direita acaba sendo totalmente reduzida. Então, Paulo, deixa eu te interromper, fazer uma pergunta que se só tivesse feito a ressonância, não tivesse o raio-x e o eco, alguém poderia não desconfiar que a massa era tão calcificada como o raio-x mostrou, né? Exatamente. Você comentou aí do aspecto de que ele fica escuro, e é admissível que até uma pessoa habituada a dar laudo não estimasse a quantidade de cálcio que tem aí. Né? Exatamente. E o que eu falo, né, como o Túlio bem citou, vejam aqui o cálcio que dos ossos no externo acaba tendo pouco sinal em comparação com essa formação aqui. Então, só por essas imagens, sem caracterizar o tecido propriamente dito pela ressonância magnética, que é um dos fortes, eu falaria que o ponto mais importante da ressonância, que é essa caracterização dos tecidos, já chama atenção justamente essa falta de sinal. Então, morfologicamente, percebam aqui o movimento do septo interatrial, como a ressonância também consegue mostrar aquela fisiologia que a Líria falou, e esse comprometimento também do ventrículo direito. Agora, precisamos caracterizar melhor... Paulo, desculpa te interromper, mas voltando àquela imagem, me impressionou a rigidez da massa, que o coração todo movimenta e a massa parece uma pedra dura, parada, né? é muito dura, né? Essa seria a dica de que ela era calcificada. Uma massa cística só, ela deveria ter um movimento maior, inclusive com a respiração, e uma massa calcificada tende a ficar mais parada. E tem um componentes pericárdicos, vocês conhecem bem os cistos, né? Ele não envolve o coração, ela tem, aparentemente já dá para ver facilmente que ela não acomete a parede do ventrículo direito, então não é invasiva, mas parece que invasiva é o coração, que ela não consegue nem ficar perto da massa, né? Então, a gente precisa ver em outro ângulo, como vocês veem, mais visões, a gente tem uma varredura em eixo curto, que simplesmente a gente vê o coração da porção apical até a base, e aqui já chama atenção o conteúdo da massa, ela é heterogênea, então ela tem um halo mais escuro, que lembre-se na ressonância, o cálcio, a gente vê mais preto, e vejam como tem pontos de calcificação e de um sinal um pouquinho mais claro que a porção mais periférica. Então, isso é muito importante, essa heterogeneidade da massa já tira algumas hipóteses da nossa cabeça. Primeiro, o clássico cisto, né? O cisto, normalmente nessas sequências em cine, como vocês veem que as sequências que tem mais líquido brilham mais, o cisto tem um conteúdo de líquido muito mais aumentado, ela brilha aos nossos olhos e acaba sendo muito característico. Mas vejam a heterogeneidade, já vê que aqui a gente tem, além de pontos de cálcio, tem um halo mais calcificado. Então, vem várias hipóteses pensando aqui, né? Sem falar do comprometimento e da constrição, da restrição na porção médio-basal do ventrículo direito. Vocês não vão acreditar, mas o plano tricúspide simplesmente é esse ponto aqui. Então, vejam o grau de acometimento a nível da tricúspide, que denotadamente a fisiologia dos fluxos que a Líria conversou faz muito sentido, e o movimento do septo interatrial visto em uma imagem em eixo curto, como chama muito a atenção a fisiologia. Aqui, a sequência de perfusão é muito importante, porque quando a gente fala de massas, uma das coisas que a gente tem que conversar é se a massa, realmente uma massa, se um pseudotumor, e se aquela formação tem perfusão, ou seja, tem vascularização. Então, normalmente, né, então, a gente injeta o contraste, ele segue a dinâmica de fluxo de enchimento das câmaras cardíacas e a fase miocárdica, mas ao longo de toda a sequência, os senhores percebem que não tem perfusão nenhuma, ou seja, não é vascularizada. É pericárdica, não tem a ver com o coração e ela não tem perfusão nenhuma, tá? Então, é uma característica importante quando a gente pensa e avalia em massas, tá? A diferença do Doppler, do eco, para a gente saber essa característica de fluxo, é a imagem de perfusão, é repouso, então, avascular. Agora, a gente precisa caracterizar melhor essa massa. Então, lembre-se dos comentários iniciais, essa sequência do lado esquerdo e a sequência do lado direito. Do lado esquerdo, o que chama atenção aos nossos olhos, vejam a quantidade de brilho da gordura, tá? Vejam a gordura epipericárdica e vejam a gordura também subcutânea. Então, ela brilha, em detrimento
sequência do lado direito, que vocês veem que não tem sinal. Então, essa é uma sequência que pondera o conteúdo de gordura. Por que é importante? Muitas vezes, as pseudomassas, além de ter lipoma como diferencial, ela brilharia muito mais em relação ao que a gente vê aqui. Então, ela não tem esse sinal. A comparação do sinal em relação ao miocárdio. Então, quando a gente analisa, tem uma tendência a ficar com isossinal. Não é muito intenso. Tá? E as imagens do lado direito, elas ponderam muito mais o líquido. Então, o que elas veem? Conteúdo, estruturas com conteúdo líquido, por exemplo, processos inflamatórios, miocardite, essa sequência brilha, ela demonstra edema, ela demonstra conteúdo inflamatório. A gente vê que tem certos pontos de heterogeneidade, mas ela também não brilha quanto deveria brilhar se a gente fosse pensar em um cisto. Então, as características de heterogeneidade chegam a um ponto em comum. Tem um halo de calcificação periférico muito significativo. Pela ressonância não é tão fácil quanto a tomografia, como vocês vão ver, mas a ressonância já dá características de heterogeneidade que a gente tem que tomar em conta. Aqui é a sequência de realce tardio. Então, a gente fez a injeção de contraste, esperou um tempo prudencial, dependendo da máquina, e vocês veem o realce tardio. Então, o realce tardio, simplesmente, o que tem captação de realce, ela brilha os nossos olhos. Nesse sentido, o miocárdio não tem realce tardio. Então, é o miocárdio que não tem captação do realce tardio. E uma coisa muito importante, vocês veem, muitas vezes, quando tem uma sobrecarga crônica do ventrículo direito, pode ter sim um realce mesocárdico inferocetal basal, que pode ser secundário a uma sobrecarga crônica do ventrículo direito. Então, isso é uma coisa que também a ressonância ajuda, mas na avaliação propriamente dita de massas, vocês veem que ela tem um sinal aumentado, tem uma discreta captação periférica, mas ela não é sugestiva de apresentar realce tardio. E as características nessa sequência da massa são características intrínsecas dessa heterogeneidade que a gente tinha visto. Vejam os senhores nessa imagem de eixo longo, provando aqui a atenuação, o sinal normal do miocárdio, não tem infartos, não tem uma fibrose que chama atenção, e tem uma sequência muito especial e muito legal também. A perfusão das massas costuma não ser necessariamente com a perfusão do miocárdio. Dependendo da vascularização da massa, ela vai demorar mais um pouco para encher. Então, essa é uma sequência TI tardia, né, doutor Ibrahim? A gente usa muito ela para diferenciar de trombos, para diferenciar de estruturas vasculares que muitas vezes demoram mais para encher o contraste. Mas, nesse caso, os senhores percebem que mesmo esperando um bom tempo, mesmo anulando, já deixando o miocárdio branco, já passou muito tempo, a gente não conseguiu preencher de contraste essa estrutura. Portanto, confirma essa estrutura que é avascular e pericárdica. Agora, na ressonância, ela enxerga desse jeito. Eu quero que vocês comparem agora como que a tomografia vê, justamente pelas características físicas da tomografia. Aqui, só fazendo um comentário breve, é um conceito que a gente usa muito, mas vocês devem se familiarizar. Geoffrey Hounsfield, né, um eletricista de Londres, engenheiro elétrico de Londres, ele criou uma escala que ajudou a ter essa noção da radiopacidade na tomografia. Então, inicialmente, vocês tinham falado que pode ser ar, né? Mas aqui, vejam os senhores, como tudo que é o ar é preto, e tudo que é cálcio é branco. Então, pensem o seguinte, um feixe de raio-x entrando numa estrutura, tecidos atravessa facilmente, onde tem ar, fica preto. Então, o feixe de raio-x atravessa facilmente. Que não acontece isso quando a gente tem tecidos com calcificação, seja, no caso, pericárdica ou seja, ósseo. O raio-x não consegue atravessar os tecidos e ele acaba absorvendo e demonstrando nas imagens esse brilho aos nossos olhos. Então, essa escala de quantificação de Hounsfield tem um número, valores menos 600 para ar e até 7.700 para cálcio positivo. Então, vejam os senhores como o cálcio brilha muito mais a nossos olhos, ele envolve praticamente a porção inferior do coração,
predominantemente tem essa formação heterogênea e compressiva do lado direito. Vejam como essa heterogeneidade de pontos de classificação chama atenção. Agora, um detalhe interessante que a gente caracterizou, e eu acho que até foi aventado a possibilidade de cisto, a atenuação das imagens sem contraste dessa região é um valor que chama atenção, doutora Edileide. Normalmente, a necrose caseosa, ela costuma ter uma atenuação um pouquinho mais clara nos seus olhos. Aqui a gente vê que é um pouquinho mais escura. E, caracteristicamente, a atenuação deu de sangue, junto com cássium e cálcio. Então, é uma característica que a gente já viu, muitas vezes em casos de trauma, de pericardite por trauma, né? Então, isso é uma coisa que tem que tomar em conta. Necrose importante do pericárdio, com uma heterogeneidade da atenuação dentro. Essas imagens são importantes também, não só pela tomografia caracterizar melhor o que tem cálcio, sino também até para o planejamento operatório. Essa é a coronária direita. Então, vocês veem o contato dela no terço médio com essa formação. Então, o cirurgião já fica atento, já sabe o que pode mexer, o que não pode mexer, que tão perto está a coronária direita da massa. Essa é a porção terço médio e esse é o proximal. Vejam como o cálcio está muito, muito perto e acaba sendo quase circunferencial na porção basal. Então, é muito significativo. Mas não também a coronária direita, também a descendente anterior. Então, vejam os senhores como a descendente anterior na porção mais anteriorizada tem também contato direto com essa classificação. Então, todos esses exames, além de confirmação diagnóstica, servem também para planejamento na cirurgia, para saber o que eles esperam, para saber aonde que eles podem mexer e ter mais cuidado. Então, vejam aqui a descendente anterior em contato em relação direta com a calcificação na porção anterior. E como o cálcio brilha nos seus olhos, essa imagem é uma imagem em 3D de uma imagem sem contraste. Então, aqui, realmente, a gente está vendo o cálcio. Então, percebam, os senhores, como essa formação que tem mais heterogeneidade, tem pontos que ficam mais escuros, ou seja, pontos que não tem tanto cálcio quanto os outros. Segue o território anterior, muito mais característico a parede inferior, e essa formação, esse pseudotumor na parede junto ao ventrículo direito. Quando a gente injeta contraste, a gente consegue ver as cavidades agora. Então, vejam, senhores, como a gente vê o ventrículo direito na questão anterior, e quando a gente desidrata, vamos falar, se a gente falar desse jeito, consiga observar melhor a relação da classificação com as estruturas cardíacas, tanto o ventrículo direito aqui, como o ventrículo esquerdo, e acaba ficando muito mais claro a relação com as coronárias aqui, a descendente anterior, vejam aqui, e também com a coronária direita nessa porção. Então, a gente brinca com as cores, a gente consegue ponderar o que é de nosso interesse. Então, quando a gente quer ponderar mais a classificação, consegue deixar ela uma característica mais denotada, o cálcio, para o cirurgião, e também a gente tem uma maior noção do grau de constrição, no caso de alteração, né, de volume que ela ocupa no mediastino, e como a gente denota nos seus olhos, até uma imagem bonita, se vocês forem pensar, para caracterizar melhor essa calcificação pericárdica, e como que os métodos conseguem afastar hipóteses diagnósticas e também ajudar no planejamento de correção. Bom, então, em relação à evolução do paciente internado, ele foi internado para realizar a pericardiectomia. Desde a internação, se manteve assintomático do ponto de vista cardiovascular e realizou a cirurgia na última sexta-feira, no dia 2. Estamos ainda aguardando o resultado do anátomo patológico, mas aqui são algumas imagens do intraoperatório. A gente pode ver, né, a área de necrose, com essa área mais esbranquiçada, calcificada, do cásio, enfim. Então, a gente ficou com o diagnóstico final de pericardite constritiva com necrose caseosa, né, voltando à imagem inicial da apresentação, né, fechamos esse diagnóstico. Parabéns a todos. E agora eu vou convidar a minha colega, Diana, para comentar, fazer um comentário breve sobre o caso, sobre pericardite constritiva com necrose caseosa. Boa tarde.
Então, como a Dandara falou, fiquei encarregada de fazer uma revisão da literatura a respeito desse tema, com relação à pericardite constritiva, né? É um processo cicatricial que vai levar o espessamento, o endurecimento e a calcificação do pericárdio, e como consequência disso, há uma perda da elasticidade e restrição de enchimento das câmaras cardíacas principalmente com sintomatologia associada à insuficiência cardíaca direita. É uma doença incomum, a pericardite constritiva, com múltiplas causas, e é associada principalmente a doenças que causam inflamação do pericárdio, então as pericardites agudas. Quando a gente fala de deposição de cálcio, as principais etiologias que estão associadas a essa deposição de cálcio são as doenças reumatológicas, os tumores e os pseudotumores, como foi o caso do nosso paciente, que na verdade era uma calcificação com liquefação, que a gente denomina de necrose caseosa. Com relação à necrose caseosa, esse termo ele remete muito, mas nesse caso não está relacionado à necrose caseosa da tuberculose, e sim a uma liquefação do cálcio e a formação de um pseudotumor. É uma situação clínica, na verdade, quase nunca descrita. Existe o nosso relato aqui do Dante de 4 casos, né, de 4 pacientes, sendo esse o 5º paciente, que foi levado para o Congresso da Sociedade Brasileira do ano passado. E, além desse relato, apenas um relato, algum registro de paciente também aqui de São Paulo na literatura. Quando a gente fala de necrose caseosa na pericardite. Os relatos de necrose caseosa intracardíaca, eles são mais comuns, associada à calcificação de válvula mitral. E quando há a calcificação que evolui com essa liquefação, a gente consegue ver esse aspecto também de pseudotumor, uma massa cística, ovalada ou semi-ovalada, que tem um conteúdo liquefeito em seu interior. E aí, nessa situação, a gente denomina necrose caseosa da válvula mitral. E esse é o nosso relato de caso. São 4 pacientes aqui do Dante, que o doutor Plínio, junto com a nossa equipe do miocárdio, levou ano passado para o Congresso Brasileiro. E a gente consegue ver aqui, através dessas imagens, justamente essa característica, né, dessa calcificação pericárdica com esse centro liquefeito, essa região mais clara, circundada por essa fina camada de cálcio. Esses pseudotumores, eles são preenchidos por um material de consistência de pasta de dente. Então, quando a gente avalia esses pacientes no intraoperatório, essa abordagem revela esse aspecto que eu trouxe aqui. Essa imagem não é do nosso relato de caso, é de um relato de caso de uma paciente que foi abordada por necrose caseosa de anel mitral, mas a gente consegue ver aqui em cima o pseudotumor, né? E aqui embaixo esse aspecto de pasta de dente, que é o que a gente espera também encontrar no intraoperatório da pericardite com necrose caseosa. O segundo relato, na verdade, que foi analisado, que a gente descobriu depois da publicação do nosso caso, né, na Sociedade Brasileira, também é de uma paciente do sexo feminino, que evoluiu aqui com clínica de insuficiência cardíaca direita, e a gente consegue ver através das imagens, né, da tomografia e da angiotomografia, essa calcificação, mas não só a calcificação, também esse conteúdo liquefeito. E por que isso acontece? Como que se dá essa calcificação e como que essa calcificação evolui com liquefação? A fisiopatologia exatamente na pericardite não é explicada, mas como a gente tem relatos na literatura da necrose caseosa do anel mitral, eu trouxe um paralelo dessa fisiopatologia, nessa situação clínica, para a gente avaliar se a gente consegue também identificar alguns pontos em comuns com a evolução da pericardite. Então, quando a gente fala de calcificação, aqui a gente está falando daquele mesmo processo semelhante da aterogênese, então tem lesão tecidual, retenção lipídica, né, ativação de moléculas de adesão, liberação oxidativa, liberação de citocinas inflamatórias e a participação da inflamação sempre muito presente nesses casos, com a formação das placas, que podem então evoluir para necrose com esse centro necrótico e, a depender do conteúdo de cálcio, formar essa liquefação esbranquiçada. A gente já tem conhecimento de algumas associações, de alguns fatores com o aumento da calcificação da válvula mitral. Então, a gente sabe que os pacientes idosos, em maior prevalência, pacientes com doença renal crônica terminal, que também têm uma associação desse produto, do cálcio, fosfato elevado, o aumento do fosfato sérico também está associado a esse acúmulo de cálcio na válvula mitral.
e os distúrbios sistêmicos da mineralização tecidual. As anormalidades do tecido conjuntivo também são relatados como fatores presentes em pacientes que apresentam em maior proporção essa situação clínica de calcificação. Para finalizar, assim, a gente tem esse recorte desse caso publicado, que seria a evolução da calcificação do anel mitral, evoluindo com essa necrose caseosa. E o que esse artigo traz é justamente a participação da inflamação, né? Que quando há processos inflamatórios em evidência, a gente consegue avaliar essa mudança desse padrão de calcificação para liquefação. Como a gente não tem ainda a fisiopatologia descrita na pericardite, ficou o questionamento aqui para a gente no final de que qual é o papel da inflamação nesse processo, né? A gente já sabe do acúmulo de cálcio, mas como que isso evolui a partir dos processos inflamatórios e se a gente realmente poderia fazer um paralelo entre a calcificação, o acúmulo de cálcio na válvula e no pericárdio e na evolução para a necrose caseosa. E é isso. Muito boas as duas apresentações, né? Eu queria comentar como a gente, quando vê um caso, a gente lembra de outros, né? Quando eu soube desse caso, me disseram, foi no mês passado, tem um paciente com tumor e uma pericardite constritiva no PS. Eu fiz, já sei o que é esse tumor. Já sei o que é o tumor. Não deixa de ser um tumor, né? Não é. Tumor. É um tumor. Tá bom, pseudo-tumor. Mas depois que a gente vê um caso, fica mais fácil a gente reconhecer os outros casos que vão aparecer. E a gente sempre ouviu falar no passado, é uma pericardite, mas tinha um cisto na pericardite. A gente começou a dar nome verdadeiro a essas situações incomuns que podem acontecer. E na minha cabeça ficou uma história. Quando tem muito cálcio, termina acontecendo uma necrose caseosa, fazendo esse cálcio. E a verdade, isso sempre acontece quando a pericardite é muito calcificada. Excelente apresentação das duas, né, Ibrahim? Excelente, tanto caso muito bem preparado, como a sua revisão foi muito boa. Esse caso, apesar de eu ser o mais jovem do serviço, o Paulo, como chefe, já viu mais do que eu, mas eu me lembro de, por acaso, ter visto esses outros casos que você comentou, e ele também é o menos extenso, porque os outros eu estava tentando associar muito com a extensão, porque geralmente quando a gente vê pericardite calcificada, ela faz esse anel ali perto da transição atrioventricular, às vezes se projeta um pouquinho em direção à ponta, mas elas raramente pegam todas as cavidades. E os seus outros 4 casos, a calcificação vai quase até a ponta, 2 deles, inclusive, a necrose caseosa pega a porção relacionada ao VD e ao VE, né? E esse aqui não, esse é uma necrose. Então, a gente vai aprender mais ainda, quando vê o resultado anatomopatológico, as coisas possíveis, por que ele evoluiu, porque ela é uma extensão muito menor que os outros, e também esse paciente é mais jovem que os outros 4, não é? É o mais jovem dos 4. Então, tem alguma coisa por trás, e pode ser que isso aconteça mais vezes, só que a gente não olha, né? Como a gente não procura, a gente não acha. E talvez existam mais casos perdidos por aí. Paulo? Exato, eu queria complementar, a característica tecidual da formação do pseudotumor era um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Então, com certeza, essa capacidade de a gente detectar, de fazer a ressonância e conhecer mais a estrutura tecidual do tecido vai ser muito interessante, a correlação histopatológica. Então, eu até vi na foto, no histopatológico da cirurgia, tinha bastante sangue, né, doutora? Foi algo que nos surpreendeu. Mais uma vez, a gente vai assistir a cirurgia para tentar ver a pasta de dente, e não foi bem uma pasta de dente branca que a gente viu, né? Tinha um pouco de sangue na história, que a gente não soube interpretar, ele não teve nenhum trauma, mas tinha os grumos que proporcionaram, isso aqui é pasta de dente mesmo, tá bom, mas não é... Não pode foi ser que tão ele típico, estivesse né? numa fase ainda mais precoce que os outros, não sei. Tinha um certo grau de edema, inflamação, pode ser isso também, né? Agora, só para terminar, assim, tudo a gente olhar aqui hoje, todo mundo aqui, nós aqui sentados, coitados, cara de pé o tempo inteiro, mas nós aqui sentados, vocês também, parece muito fácil, mas por isso que eu fiz aquela pergunta para o Paulo na hora, você tem que ficar atento para alguns detalhes, porque a margem do tumor era meio escura, mas às vezes é mesmo só por um fenômeno que você tem tecidos com intensidade magnética diferente, então, densidade magnética diferente, chama chemical shift até. Mas o que chamou mais atenção, que a gente estava comentando com a Edileide, Paulo, é o fato de que a massa era imóvel e ela comprimia as cavidades ventriculares. Então, tem alguma coisa dura ali para fazer isso. Mas era possível que esse diagnóstico só pela ressonância não tivesse sido feito também, a tomografia. Por isso que a gente tem como norma aqui, fazendo uma propaganda do serviço, todo caso que tem doença pericárdica pela ressonância, a gente bate uma tomo sem contraste,
para excluir a presença de cálcio, com certeza. Esse raio-x também, né? Raio-x. Deixa só para a gente fixar bem. Quando é um tumor verdadeiro e não um pseudotumor, a gente espera que tenha circulação desse tumor. Quase sempre haja uma perfusão em maior ou né? menor grau, e geralmente tem realce tardio da massa, de um tipo ou de outro. Não tem nem realce, nem tem perfusão. Nem Então, tem fica perfusão. provável. O próprio mixoma, que é pouco vascularizado, ele tem algum grau de realce tardio. E quando é um cisto pericárdico, ele tende a ser móvel, porque ele é molinho, Paulo né? falou, a Não primeira coisa mais comprime, importante é que ele brilha espontaneamente, brilha, e segundo, ele não ele comprime. não, ele vai se mexe com o coração. ele não vai fica acompanhando parado. o movimento cardíaco, ele não interfere com o movimento cardíaco. Podia ser um fibroma, mas aí ia ter muito realce. Ia ter mais realce. Não tinha outra coisa para ser, Não. tinha que ser a necrose E gaseosa. era uma massa extracardíaca e intrapericárdica, né? Então, a gente vai... Lembrando que também tem o teratoma, né? Mas aí tem mais componentes. Esse é sempre um diferencial, de né, gordura, cálcio, não calcificação. Então, acho que é interessante também ver o Mas teria histopatológico. perfusão, não, né? No teratoma. Pode ter, pode não ter, depende do estado. Se é um teratoma de pericárdio, que é raro, muito raro, mas a gente já chegou a ver 1 ou 2, pode não ter nada de perfusão. Aí é sempre um diagnóstico diferencial. E aí a gente muitas vezes faz o contrário, quando a gente faz atoma e vê cálcio, mas não tem certeza se tem gordura ou não, a gente pode levar para a ressonância para ver se acha gordura e aí chegar ao diagnóstico de teratoma. Então, o que pareceria mais com isso seria um teratoma, mas não deveria ter essa calcificação que foi visto na toma. Nem é tão grosseira, nem tem a calcificação fora do tumor e teria algum outro tecido além do cálcio ali. Por exclusão, chega à conclusão que tem que ser necrose caseosa. Que tem que ser necrose caseosa. Poderia ser um hematoma calcificado? Não, Passado? não. O hematoma tem uma característica muito peculiar, ele fica mais encapsulado. Poderia ser um hematoma no caso dele ter tido isso por um trauma, e aí fica um hematoma e encapsula, mas seria um hematoma além da pericardite constritiva, seria uma complicação, um fator a mais, mas não ele como causa primária disso. Tá bom? Ok. Excelente. Então, agora vamos sair no carnaval todos fantasiados de pericardite constritiva. Com necrose caseosa. Um grupo sai com necrose caseosa. Bom carnaval a todos. Obrigada pela até terça. atenção. Valeu.